Há muito tempo nas águas da Guanabara. A gente continua conversando com Érica Azeviche. Cultura não é algo que possa ser cristalizada. Não tem como você resgatar a cultura. Resgate de cultura ancestral. Como? Resgatar uma coisa que passou no tempo, gente. O que acontece são as memorações. O que acontece é o que existe hoje. Mas que tem essa história toda atrás de tudo. Tudo tem uma história atrás. Tudo tem ancestralidade. Então não tem um resgate. Tem a vivência da ancestralidade na atualidade. Porque nós seremos ancestrais de outras pessoas. E o que fazemos hoje é importante. Então vamos fazer muita merda, né? Enfim, a palavra empoderamento, ela surge num momento muito importante até do movimento negro. Porque surge no momento em que pessoas começam a pensar em questões não só ideológicas, mas estéticas e filosóficas sobre como é ser negro aqui no Brasil. É muito interessante esse estudo, essa pesquisa, mas eu, como uma estudante da América Latina, quero fazer só recorte do Brasil, eu entendo que tem muitas mestiçagens culturais. E os estudos do Amálio Pinheiro sobre a semiótica da cultura me fizeram ver que a cultura é uma coisa amorfa, que vai se transformando com o tempo, ela é atemporal. Não tem como você colocar a cultura numa escala linear, não tem como você pegar o conhecimento, gente, e pôr numa linha de evolução. Quem faz isso é o pensamento branco, porra, a gente está no Brasil, velho. Por que a gente precisa tanto ficar repetindo esse pensamento? Não! A ordem cronológica, ela não precisa ser a única ordem da nossa vida, a gente não precisa linearizar tudo, a gente não precisa fazer isso com a cultura, ao ponto de achar que a gente tem que voltar no tempo para poder resgatar. É impossível, isso não existe. A ideia de empoderamento, ela vem dessa necessidade da pessoa se autoafirmar negra no Brasil. Eu acho isso muito, muito importante. Mas eu acho que a palavra é problemática, porque eu acho que essa palavra, ela acaba mutilando várias mestiçagens culturais, várias coisas que existem aí, para trazer uma ideia de uma tradicionalidade cultural que não existe. Porque o que é tradicional não se mantém a priori. As tradições, elas existem porque elas são transformadas de alguma maneira. O que fica isolado, gente, morre, desaparece. E a palavra empoderamento traz essas necessidades dessas pessoas ficarem falando dessas tradições. Por exemplo, se o candomblé fosse tradicional, ele não existiria a priori, porque o candomblé é um mix, é uma junção de vários cultos do continente africano aqui no Brasil, com cultos indígenas desse lugar. Então, se ele fosse tradicional, ele não existiria a priori, porque o candomblé não é o candomblé, são os candomblés. Algumas casas têm algumas tradições, mas essas tradições, a palavra tradição, ela não pode ser albergada nesse lugar de uma cultura que está cristalizada. Você pode falar que é tradicional pela prática daquele culto ancestral, mas dizer que uma coisa ou outra é a mesma desde que ela existiu, não, é impossível a gente afirmar isso, nem como confirmar isso. Tudo isso está em torno dessa palavra empoderamento. Então, ela faz parte de um movimento de resistência muito importante. O movimento, ele é importante, ele precisa acontecer, mas fiquemos atentos às palavras que a gente acaba absorvendo para ele. Mesma coisa a questão racial. O conceito de raça é um conceito francês. Eu não quero dizer que a minha raça é negra. Eu não quero ficar legitimando a teoria de raça. Eu sou uma pessoa preta, eu sou uma pessoa negra, eu sou uma pessoa lida com uma pessoa marrom aqui nesse lugar. E é foda ser assim, se constituir assim, ser macumbeira, ser chamada de sapatão. É difícil ser quem eu sou. Muita gente tem dificuldade de ser o que é. Aí que é a chave para qualquer outro conhecimento. Um conhecimento que parte dessa subjetividade. Porque se a gente ficar o tempo inteiro querendo quebrar ideologias, a gente vai acabar concordando com essas ideologias para poder criar uma contraposição delas, mas que acaba legitimando a existência disso. Então, eu não vou ficar legitimando a teoria de raça. Eu sou afrodescendente, aqui no Brasil. Não sou da raça negra. Não existe igualdade racial, nunca vai existir. Nunca seremos iguais. Eu não quero essa igualdade, eu não quero ser igual. Eu quero ser diferente, eu quero ser aceita. A minha diferença tem que ser não respeitada. Eu quero respeito. É aceitação. Não tem que me engolir. Não tem que me engolir. A minha diferença. Eu não preciso ser igual a você. Não preciso criar toda uma ideologia para ser igual a você, para você me respeitar. Que é isso
o que a jurídica faz, que é dar uma ideia de igualdade que ela não existe. Porra, não somos iguais, pessoas negras precisam de cota sim, precisamos de políticas afirmativas sim, por quê? Porque somos diferentes. Porque temos um contexto histórico diferente. Faz o quê? 126 anos, 128 anos que aconteceu a abolição. Não é abolição, gente. Quem é livre sempre esteve livre. Estão matando mais negro hoje do que antigamente. A gente perdeu, tudo bem, a gente perdeu esses números. Mas a população negra continua morrendo, continua escrava de um sistema capitalista. Então vamos pensar numa revolução econômica, uma revolução social. Todo mundo já sabe a cor da nossa cor. A polícia sabe quem é preto e quem é branco. Aí que tá. A polícia sabe quem é preto e quem é branco. O juiz também. Fiquemos atentos. Feministas! Eu não sou feminista. Podem me xingar. Antes de eu nascer, eu já era uma mulher preta. Mulheres negras. Não caiam nessa de feminismo, por favor. Se agrupem. Juntem-se. Façam correntes. Troquem oportunidades de emprego, cursos. Vamos pensar numa revolução econômica agora. A questão da raça, eu odeio esse termo raça, é uma coisa francesa. Mas vamos parar de fazer só esse recorte. Vamos pensar numa situação econômica. A gente precisa ocupar os espaços. Vamos focar nisso. Se for para eu ser chamada de feminista, que seja para juntar essas mulheres para fazer isso. Mas não fica nessa balela do feminismo, porque o feminismo é o dia a dia, é uma levantando a outra, é passar o bastão para amiga, passar o contato. Não adianta dizer que é feminista, tá lá bem na fita, fazer a porra toda, a palestra, nananana, subir no palco e ser cuzona. Não passar a bola pra amiga, não chamar outra pessoa pra subir com você e falar com a experiência de vida que ela tem. Enquanto muitas pessoas estão preocupadas, mulheres negras estão preocupadas com o feminismo, porque a palavra feminismo, gente, ela é muito nova na nossa vida. Quando a gente nasce, a gente já é mulher e preta na sociedade. Então a gente já aprende a se comportar, já aprende a viver. Então vamos achar outra palavra para falar desse grupo de mulheres que fazem acontecer? Porque a palavra feminismo me incomoda. Talvez eu incomode em várias, mas me incomoda. E enquanto tá essa discussão da porra dos conceitos e ideias do feminismo, o homem preto tá morrendo, galera. Toda vez que eu vejo bolsista na faculdade, eu vejo mulher preta. Eu quase não vejo homem preto bolsista, quase não vejo homem preto estudando. Enquanto a gente está se organizando para trabalhar, para falar de aborto, para falar de várias questões que são importantes, que a gente tem que tratar, o homem negro está preocupado se está vivo ou está morto, se a polícia está tirando na cabeça dele ou não. Então assim, vamos pôr a cabeça na consciência e pensar que só para a gente falar de feminismo, vamos falar do machismo desses homens, porque não é o machismo deles, mas a existência deles. Porque a gente está falando de vida e de morte, a gente está falando de existência de pessoas. E não adianta ficar na loucura ideológica se o teu camarada preto é barrado pela polícia, levado, enclausurado e pode levar um tiro na cabeça só porque ele é negão. Então, assim, vamos pensar. Aos piratas, as mulatas.